Boa tarde a todos. É com alegria e gratidão que eu estou aqui hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, itens de 1 a 6, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de começarmos o estudo, vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, misericordioso, bom e justo, Jesus nosso mestre de amor e bondade, Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, diretores espirituais da Casa do Caminho tão presentes, agradecemos a oportunidade de trabalho, de estudo desta casa e pedimos sim a proteção, a sustentação, que possamos ser intuídos da melhor forma possível, com muita paz, tranquilidade, ser com os nossos corações e com os nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o Evangelho, ele já vem definir o que é mamon. Ele traz o significado da palavra mamon. Então ele fala que mamon, para os sírios na antiguidade, representava o deus da riqueza. E eles, esses povos, eles faziam imagens, estátuas, fundindo ouro e prata para agradar a esse deus, né? Reverenciar ao poder material, às riquezas, quando eles tinham que fazer algum pedido material. Então, mamon representava, então, o Deus da riqueza. E Jesus vem nesse momento no Evangelho de Lucas trazer a seguinte mensagem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Então está bem claro que a gente não pode servir a dois senhores. A gente não pode servir a Deus, né, e a mamon. O que é servir a Deus? A Jesus é agir conforme a sua vontade, agir conforme as suas leis de amor, de justiça, de caridade, não é? É pautar a nossa vida nesse roteiro de amor que é o Evangelho. E o que é servir a mamon? É pautar a nossa vida, é focar a nossa vida em simplesmente somente em ter as coisas materiais, em acumular bens materiais, em adquirir riquezas somente, como a lição traz. Então, são conceitos, ideias bem diferentes, são ideias opostas. Então, a gente não pode viver ao mesmo tempo servindo a Deus e a mamon. A construir a nossa vida, se apegar excessivamente às coisas materiais e esquecer das coisas espirituais, das conquistas espirituais. Afinal, nós somos espíritos imortais. Então, a gente pensa assim, quem é o meu Senhor? A quem a gente deve obediência? A quem a gente serve, deseja servir? É a Jesus, não é? Porque mamon é tudo, se a gente pensar bem, mamon é tudo que me prende à matéria. É tudo que me impede de eu avançar espiritualmente. É tudo que me impede que eu desenvolva as qualidades nobres, como a tolerância, como
o amor, como a humildade. Né? Mamon faz isso. E aquela pessoa que é apegada à vida material, ela é escrava dela. Um exemplo, assim, bem perto, bem simples, né? São aquelas pessoas que de tantos em tantos meses elas trocam os seus celulares, né? Elas estão sempre querendo, né, desejando celulares de última geração. A felicidade delas está nesse hábito, né? Nesse desejo, nessa compra. Porque um celular de última geração, ele demonstra o quê? O poder, né? Poder econômico, você pode comprar um celular. Mas a verdadeira felicidade não está aí. Né? Jesus vem falar nisso quando ele traz a parábola do jovem rico. Quando esse jovem pergunta a Jesus: o que eu devo fazer, mestre, para alcançar o reino de Deus, para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: você deve cumprir os mandamentos. E ele responde a Jesus assim: mas eu já faço isso desde muito tempo, desde a minha juventude, desde da minha mocidade. Isso não é problema. Aí Jesus vai além. Então, se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá tudo aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, Jesus está mostrando a ele ali que ele teria que renunciar àqueles bens que faziam parte da vida dele. Mas o que o jovem faz? Ele vira as costas, muito triste, e vai embora. Jesus, então, mostra, né, para todos nós que não bastava, né, que não basta para aquele jovem cumprir, ser conhecedor das leis de Deus. Não é simplesmente não fazer o mal. É deixar de fazer o bem. É não fazer o bem. Porque quando Jesus fala para ele vender tudo o que tem e dar aos pobres, Jesus está mostrando, está dando oportunidade a ele dele dar uma guinada de 180 graus em sua vida. Para ele aprender, começar a aprender, a partir dali, a saber dividir, a saber renunciar, a ser tolerante, a amar a todos aqueles ali, né, que com certeza ele iria encontrar. Mas esse jovem ficou o quê? Paralisado diante da proposta de Jesus. Ele não soube renunciar. E muitas vezes nós somos esse jovem. Quantas vezes a gente não renuncia ao chamado de Jesus? Não é? Quantas e quantas vezes? Aos sábados, quando é dia da evangelização, e a gente, por determinado motivo que não é tão importante assim, a gente fala que não vai à casa espírita. E a gente vai para outro lugar. Olha o chamado de Jesus aí sendo adiado. Então, a gente precisa ter o quê? Muito cuidado, né? E vigiar os nossos atos e as nossas escolhas. Com certeza, esse jovem não traz no estudo, não é? Mas ele usava esses bens materiais para proveito próprio.
Isso impedia que ele fizesse o quê? A caridade, que ele avançasse espiritualmente, como a gente já falou, né? Afastando cada vez mais das conquistas espirituais, das virtudes. Mas então Jesus vem nos ensinar a abrir mão de tudo que a gente tem de material, de tudo que a gente conquistou com esforço, com determinação? Não. Jesus vem falar para cada um de nós sobre o apego exagerado aos bens materiais, né? E da não divisão dos bens que a gente possui. É porque esses bens que são colocados nas nossas vidas não são de propriedade nossa. Naquele momento, serve para a gente usufruir, para a gente fazer, servir, útil, ser algo útil, para que a gente possa multiplicar e ajudar aqueles que estão à nossa volta, ou aqueles que aparecerem por algum motivo, a gente ajudar de alguma forma. Não é para a gente guardar num cofre e acumular. Não é isso que Jesus vem falar para todos nós, não é? E Jesus ainda continua. Aí vem, além da parábola do jovem rico, vem trazer a parábola do avarento, do homem avarento. Todos nós sabemos. O homem que tinha uma fazenda, várias terras, e as suas terras começam a produzir em abundância, muitos grãos. E ele resolve, então, colocar abaixo os celeiros que ele tinha e construir celeiros maiores, um celeiro maior. E assim ele faz. E ele pensa, vou construir um celeiro maior, colocar todos esses grãos, já basta, né? Já vai dar para me sustentar, eu vou poder comer, beber e descansar para o resto da vida. Mas Deus, nesse momento, fala o seguinte: insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma. E para que servirão as coisas que juntaste? Isto é, naquela noite ele iria desencarnar. O que iria adiantar construir aquele celeiro enorme e guardar todos aqueles grãos? O que iria adiantar? Mas para esse homem a felicidade estava ali, em ajuntar, em agrupar, em guardar, em acumular aqueles bens que ele não levaria, quando desencarnasse, para a espiritualidade. Então Jesus, mais uma vez, nos alerta. Nós não sabemos o dia que a gente irá desencarnar, mas como é que iremos desencarnar? Que valores iremos levar? Que conquistas espirituais iremos levar? Que essas conquistas sejam colocadas aí na nossa malinha, na nossa bagagem. Para quando perguntarem para a gente, o que fizeste, o que trouxestes? Né? O que fizeste de útil, de bom? Eles não vão perguntar o que acumulastes, não é? Então a gente precisa ter atenção a isso. Tem muitas pessoas que chegam a uma determinada idade, eu falo assim, uma certa idade, depois de 90 anos, e a gente conversa com essas pessoas. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, porque elas têm sempre muitas lições para dar a todos nós. E a gente pergunta se elas se arrependeram de alguma coisa de que fizeram na vida. Algumas falam que sim, que se arrependeram de não terem tido mais paciência com os filhos, de não terem ajudado mais aos seus familiares, de não terem tido mais paciência com seus pais. E por aí vai. Nenhum deles fala assim, eu me arrependo de não ter comprado mais casas, mais carros. Não. Elas se arrependem dessas coisas. Porque são esses pequenos gestos
que nos trazem o quê? A felicidade, a alegria de viver. Você pode até comprar uma realização. Eu quero comprar um carro, junto dinheiro e vou lá e compro. Tá, você tem uma alegria, mas é diferente da alegria, da felicidade que você tem quando você ajuda uma pessoa a atravessar a rua, uma pessoa com deficiência a atravessar a rua, ou levá-la a um médico, não é? Ou de levar as compras uma pessoa idosa. É diferente, a felicidade aí é diferente da felicidade de comprar algo material. Não é? A gente sabe disso. Depois, o Evangelho traz outra parábola, né? Traz Zaqueu. Então, Jesus vem falando, contando, né? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. E era um homem muito baixinho, mas que já queria modificar a sua vida. Não era um homem querido pela população. Cobrar impostos ninguém gosta. E tinham que pagar. E ele queria modificar a sua vida e sabia, já tinha ouvido falar de Jesus, e Jesus ia estar na sua cidade. Então o que ele fez? Como era baixinho, ele subiu numa árvore e como tinha muita gente para conversar com Jesus, ele subiu na árvore e Jesus passou. Jesus, como sabia de todas as coisas, olhou para o alto e falou assim: Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa, vou me hospedar na sua casa. Zaqueu ficou feliz da vida, que era tudo que ele queria. E Zaqueu falou assim, quando Jesus foi para sua casa, porque houve aquele tititi, como é que Jesus vai para a casa de um homem que cobra impostos, que não é misericordioso, né? Uma pessoa desse jeito. E Jesus fala assim para Zaqueu: hoje entrou a salvação nesta casa. Aí a gente pensa, por quê? Porque quando o Zaqueu fala para Jesus que dá, né, que vende os seus bens e dá a metade do que tem para os pobres, ele dá um sinal de quê? De desapego aos bens que ele tinha. Aos bens que ele tinha conquistado. Como a gente já falou, os bens que a gente tem não são da nossa propriedade. Se esses bens vieram para as nossas mãos, era para a gente fazer algo útil em relação a eles. Não é só para a gente satisfazer as necessidades da nossa prole, da nossa família. Não, mas de todos, não só todos que estão à nossa volta, não é? Mas de todos que a gente tiver um olhar, né? Um olhar diferenciado, olhos de ver. Então, o problema não é nós possuirmos os bens materiais, mas sim em ser possuídos por eles. Então, essa mensagem, né, que Jesus quer deixar para todos nós, né? Porque quando a gente partir, a gente vai levar o quê? O conhecimento, a inteligência, as qualidades morais. Né? Aquela pessoa que consegue construir uma empresa, né, e ela é um bom patrão, ela estimula seus funcionários a progredir, ela está o quê? Fazendo o bem do seu dinheiro, multiplicando o que Deus colocou nas suas mãos. Né? Está ali multiplicando os seus talentos. E é isso que a gente tem que fazer e guardar, né, na tarde de hoje. Todos esses ensinamentos. Tá? Então ficamos por aqui, com muita alegria no coração, agradecendo essa oportunidade, né? E com certeza daqui a um pouco estaremos juntos nessa caminhada, nos abraçando com muito amor, como nós fazemos, né? E até breve. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus.